Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre constante de equilíbrio e quociente de uma reação. Vamos retomar a reação que nós vimos na aula de constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio para essa reação é Kc igual a concentração de x elevado ao coeficiente de x vezes concentração de y elevado ao coeficiente de y sobre concentração de A, que é um reagente, elevado ao coeficiente de A, vezes concentração de B, que é outro reagente, elevado ao coeficiente de B. Essa fórmula é chamada lei da ação das massas, ou lei de Guldberg-Weiss, e é uma lei para o equilíbrio químico. Como você já deve ter visto, as leis da ciência valem apenas dentro de certos limites. E isso também acontece com a constante de equilíbrio da forma como ela foi definida. Esta constante de equilíbrio só é válida para sistemas homogêneos e ideais, que são sistemas em que as soluções são diluídas, onde os gases estão a baixa pressão e por aí vai. Além disso, o valor de Kc permanece constante apenas quando os participantes da reação estão realmente em equilíbrio em um recipiente fechado e a temperatura deve ser constante. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos dióxido de enxofre mais oxigênio numa reação reversível com um outro óxido de enxofre, SO3. Nesse caso, a constante de equilíbrio, que é dada por concentração de SO3 ao quadrado, porque 2 é o coeficiente do SO3, sobre concentração de SO2, também ao quadrado, vezes concentração de O2, e que é igual a 410 a uma temperatura de 727 graus Celsius. Fora do equilíbrio, essa fração é diferente de Kc, ou seja, é diferente de 410. Nós costumamos chamar essa fração de quociente da reação. No equilíbrio, o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio, mas fora do equilíbrio, o quociente da reação é diferente da constante de equilíbrio. Na prática, você tem três situações para comparar quociente da reação e constante de equilíbrio. No primeiro caso, a constante de equilíbrio pode ser maior que o quociente da reação. Então, você tem aqui a constante de equilíbrio e o quociente da reação menor que a constante de equilíbrio. Nessa situação, você tem mais reagentes e menos produtos do que os esperados no equilíbrio. Ou seja, a reação ainda não chegou ao equilíbrio. Essa reação caminha para a situação de equilíbrio, em que a constante de equilíbrio é igual ao quociente da reação. Esta é a situação de equilíbrio, constante de equilíbrio e quociente da reação iguais. Se a reação passa do ponto de equilíbrio, você tem uma constante de equilíbrio menor que o quociente da reação. Então, se a sua constante de equilíbrio está aqui e você passou do ponto de equilíbrio, o quociente da reação está assim, o quociente da reação é maior. Você tem mais produtos e menos reagentes do que os esperados no equilíbrio, ou seja, a reação ultrapassou o ponto de equilíbrio. Mas isso não pode acontecer. Então a reação é obrigada a voltar ao equilíbrio, como aquele boneco João Teimoso que você encontra nas lojas de brinquedo. Quando a constante de equilíbrio é maior que o quociente da reação, a reação direta tende a formar mais produtos. Quando a constante de equilíbrio é menor que o quociente da reação, a reação inversa tende a formar reagentes.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.